Boa noite, mais uma gravação de uma aula síncrona, né, transmitida ao vivo, agora de introdução à álgebra. Deu um branco aí, que eu dei aula hoje mais cedo de outra disciplina, agora é introdução à álgebra. A gente vai fazer agora uma aula de exercícios, os exercícios que estão relacionados aos alunos para serem entregues como trabalho. Então a gente vai já direto ao ponto aí, já tem pedidos dos alunos e tudo mais. Uma boa noite. Ok, vamos lá então. Pedidos são na questão 9. Vou lá para o final do arquivo então. Tá aqui. Vamos ver aqui. 9 aqui, ó. Como dizem aí, geral pedindo na 9. Tá, ok. Também foi uma coisa que a gente viu na aula passada também, a 9, né? Já teve alguma coisa. Deixa eu dar uma apagada aqui na rabisqueira que eu já fiz da outra aula. Opa, cadê aqui? Mas de vez em quando ele faz essas maluquices, cara. Cadê aqui? Aqui, não. Aqui. Ok. Então vamos lá. Deixa eu dar só um check aqui, ver como é que tá o arquivo na gravação. Rapidinho. Aqui. Ah, tá bonzão. Tá grande, tá bonito, tá bonito. Alguém chegando aí? Vamos admitir aí o pessoal que tá chegando. Tá, deixa eu apagar aqui embaixo aqui, ó, a rabisqueira que eu fiz. E vamos analisar essa 9 aqui, ó. É porque aqui é onde a gente vai escrever. Aqui é da outra aula. Beleza. Então, aqui, vamos embora. Tá, o que fala a 9? Agora de noite dá para usar o laranjinha. Defina os maiores subconjuntos reais A e B, tais que a função aqui, né, seja bijetora. E nesse caso, defina a sua inversa. Alguém me pediu 9D, não sei o que, então vou inventar um exemplo aqui, ó. Vou inventar aqui um exemplo aqui, digamos que seja esse aqui, ó, f de x. Ele vai ser então, já que ali é uma raiz, eu vou fazer uma raiz também, raiz, sei lá, de 2x menos 1, vamos ver. Será que rola? Ou tá muito difícil? Eu vou botar 2x menos 1. 2x menos 1. Deixa eu ver se dá para enxergar minha fonte. Tá lá no final. Eu vou trazer um pouquinho para cima. E essa cor também não tá legal não. Vou mudar essa cor pro meu favorito, azul escuro. Tá, então vamos fazer o seguinte. Digamos que seja esse o meu item aqui, né? Aqui digamos que é o item J. Então o item J é esse aqui. Então o que quer? Eu tenho uma função, né? Que a gente tem uma convenção que diz o seguinte. A gente tem uma convenção que diz que quando a gente dá, como a gente fala que a função é real e dá só a expressão, né? O domínio dela é o maior, o domínio original é o maior conjunto que essa expressão faz sentido. Então vamos recordar, então essa f então é uma função real, então ela sai de um subconjunto de R a valores em R. Ok. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar uma olhada aqui na expressão dela. A expressão dela é uma expressão que envolve uma raiz. E a raiz ela é um tanto quanto seletiva, né? A raiz não admite números negativos ali dentro, né? Então eu tenho isso aqui é um número real, né? Se e somente se 2x menos 1 for não negativo. Agora isso é verdade se e somente se o 2x é maior ou igual que 1, se e somente se o x é maior ou igual que meio, tá? Quando eu passo daqui para cá, eu somo 1 nos dois lados da desigualdade, ou eu jogo pulando a cerquinha para o outro lado, trocando de sinal, depende da pedagogia que você for inserido, e quando eu passo daqui para baixo, eu estou multiplicando por um número positivo, meio, tá? Números positivos não alteram a desigualdade, então tá aqui. Então meu domínio, né, domínio original, domínio da f, vão ser os números reais, tais que
o x é maior ou igual que meio, popular, intervalo, fechado em meio, aberto e mais infinito. Tá, esses são os números que vão produzir números reais, tá? Ok. Tudo bem. Então eu estou aqui com o domínio dessa função que eu acabei de inventar, né? E aí o que está acontecendo aqui? Vamos ver que mais ou menos tem uma ideia de que tipo de função, né, que eu estou lidando. Eu vou lembrar então uma coisa. Eu vou lembrar que a raiz sozinha, né? A raiz sozinha ela tem um gráfico que é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Tá. A raiz. Vou considerar só. Vou até trocar de cor aqui. Pegar aqui um verde escuro. Vou lembrar dessa função raiz. Ai, tô com eixo ainda. A função raiz. A função raiz é uma função mais ou menos assim, ó. Ela faz isso, ó. A raiz, né? Ela tem esse gráfico aqui. Isso aqui é um raiz de x, tá? Esse é um raiz de x. Ele não faz ondulações, ele vem assim, ó. Ah, mas não é raiz de x, professor. É raiz de 2x menos 1. Sim, eu entendo, né? Por isso que se eu for fazer o gráfico dessa minha função, deixa eu escolher outro sistema aqui para me ajudar aqui. É esse aqui, eu acho que é melhor. Então esse é o seguinte, veja bem. Se eu for fazer então, deixa eu ver se está. Aproveitar e fazer duas coisas, que eu dei um sininho. Ah, tá certinho. Bem centralizado. Aqui. Aqui. Então vamos lá. Ah, mas não é raiz de x, professor. É raiz de 2x menos 1. Concordo com você. Tanto é que ele começa aqui, gente. Tá? Ele começa aqui. Digamos que aqui seja meio. Aqui é zero. Tá? Então meu gráfico, na realidade, é uma coisa assim, ó. Esse que é meu gráfico, tá vendo? Esse é o mais ou menos, né? Mais ou menos y, x é mais ou menos o gráfico da minha função aqui, é raiz de 2x menos 1. Tá? Então, como é um gráfico de raiz, né? Uma forma de enxergar também esse gráfico de raiz, né, é perceber que se você girar, né, no sentido anti-horário, ele é um braço de uma parábola, tá? Porque se você tem y igual a raiz de x, é porque a relação quadrática que está por trás disso tudo, né? O x ele é o y ao quadrado, né? Tem uma relação, se o y é raiz de x, o x, na verdade, ele é mais ou menos, não, ele é o y ao quadrado. X é o y ao quadrado. Quadrado dos dois lados, isso. Então você tem aqui. Isso aqui é o que a gente conhece por parábola, mas está trocado, né? Então quer dizer que está de ladinho assim. Ok, está o gráfico aqui. O que eu quero com esse gráfico? Eu quero inferir que ela já é injetora, tá vendo? Eu quero inferir que ela é injetora. Retas horizontais vão cortar o gráfico em apenas um ponto. Outra coisa que eu estou inferindo aqui já é a imagem dela. Por que eu estou inferindo a imagem dela? A imagem dela também... deixa eu só apagar um negócio aqui. Opa! Já tem outra ali entrando. Fechei aqui. A imagem dela, né, vai ser o eixo y positivo, tá vendo? Porque ela não vai para baixo aqui, ó. Ela começa aqui e só cresce, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu já determinei a imagem dela. Imagem de f vai ser o intervalo não negativo, na verdade, né? E já inferi que ela é injetora. Então eu já tenho nessa parte, né, nesse domínio e nessa imagem, eu já tenho uma abjeção, tá? Então deixa eu botar uma folha para baixo aqui, botar um plane aqui, botei para baixo, aqui, ó. Então eu estou aqui,
né? Já fiz algumas inferências. Eu posso fazer tudo de forma analítica. Eu fiz tudo de forma geométrica, né? Então, de forma geométrica, eu vou reunir o que eu já tenho de forma geométrica. De forma geométrica, o que eu tenho aqui de forma geométrica? Eu já tenho o seguinte, ó, eu já tenho aqui o meu A, né? Já tenho aqui o meu A, que é o próprio domínio dela, é o domínio de F, e vai ser o intervalo fechado em meio, aberto em mais infinito. O meu B vai ter que ser a imagem dela, né? É a imagem de F, que eu já inferi que é o intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito. Tá ok? Já inferi isso, né? Ok. Então eu já tenho esses intervalos definidos. E aí que pede o que, ó? Pede que onde ela seja bijetora, né? Então nesses intervalos, graficamente, então eu vou escrever aqui, ó, graficamente, essa F de A em B, que pega um x e leva na raiz de 2x menos 1, é isso? 2x menos 1 é bijetora. É bijetora. Então eu vou ressaltar aqui o meu graficamente, tá? Eu fiz o gráfico, esbocei o gráfico dela e fiz a conta, tá? E olhei, né? Tô falando de olho, tô olhando, é um exemplo. Então eu posso e vou fazer analiticamente, tá? Né? Posso e vou fazer analiticamente. Agora eu acho que o próximo passo é ele tá pedindo para achar a inversa. Defina a sua inversa. Veja bem, primeira coisa que eu vou fazer é levar o discurso para a parte analítica. Então vou dar a prova que ela é bijetora. Tá? Então vou fazer aquele sistema, né? Sejam x1, x2 tais que f de x1 é igual ao f de x2. Deixa eu ver se está saindo na câmera aqui. Tá, perfeito. Então isso quer dizer que a raiz de 2x1 menos 1 é igual a raiz de 2x2 menos 1. E aí eu vou quadrar dos dois lados, eu vou chegar aqui que 2x1 menos 1, 2x1 menos 1 tem que ser igual a 2x2 menos 1. Né? Aí você soma essa igualdade por 1, vai ficar a mesma coisa, multiplica essa igualdade por meio, eu vou chegar aqui então, o x1 é igual a x2. Então com isso ela é injetora, portanto, né, portanto F é injetora. Eu já tinha falado que ela era injetora, mas porque eu olhei no gráfico, tá? Mas agora, se alguém fala assim, você olhou no gráfico, mas e se você não fez o gráfico direito? Eu falo, então, tá bom. Se você não acredita no gráfico que eu fiz, ou se ele não está feito direito, agora está demonstrado que ela é injetora. Ah, então beleza. Então o meu adversário ideológico concordou comigo. Tá, mas eu vou provar que ela é bijetora. Né? Então tenho que mostrar que ela é sobrejetora. Então mostrar que é sobrejetora é um processo que é o seguinte, eu tenho que pegar um y no contradomínio dela, né, que eu defini. Não é num contradomínio qualquer, é no contradomínio que eu defini, nesse B. Eu tenho que pegar um y em B. Quem que é esse B? Esse B eu falei que é o intervalo 0 mais infinito. E tenho que mostrar que esse y ele está na imagem, ou seja, eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que arrumar algum x que chega nele, nesse y aqui, né? Esse passo da subjetividade, ele tem uma conexão muito grande com a bijeção,
né, com a forma de você definir a abjeção. Por quê? Porque eu tenho que, de uma certa maneira, né, para achar esse x que chega nele, né, eu tenho que meio que fazer o contrário do que minha função faz. Tá? Eu quero arrumar um x que chega nesse cara aqui. Então, o que a minha função faz? Ela extrai um quadrado. Tá? Extrai um quadrado. Então, eu tenho que... extrai uma raiz. Então, eu tenho que meio que quadrar. Né? Eu tenho que meio que desfazer o que a função faz. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quadrar, somar 1 e dividir por 2. Espera aí, professor, muito rápido, devagar. Olha aí. O que a função faz? A função, ela multiplica por 2 o teu número, subtrai 1 dele e extrai a raiz. Nessa ordem. Multiplica por 2, subtrai 1 e tira a raiz. Então eu meio que vou desfazer isso. Eu vou quadrar, eu vou somar 1 e vou dividir por 2. Então, faz o seguinte, eu vou escrever esse negócio assim, seja isso aqui. Tome x igual, aquilo que eu falei, pega o y e quadra ele. Ah não, né? Acho que a última coisa é o quadrado, né? A última coisa é o quadrado. Para eu desfazer, que eu não... Acho não, tá certo. Eu quadro ele, eu somo 1, é isso? E eu divido por 2. Foi o que eu falei que eu ia fazer. Tá bom, então ok. Vou só tomar um cuidado. Veja bem, olha aqui. O y é um número não negativo. Então eu posso quadrar ele? Posso, sem problema. Quadrei. Agora eu posso somar 1? Posso. E posso dividir por 2? Posso. Ok. Tá? Um outro cuidado que eu tenho que ter. Eu tenho que garantir, né? Eu tenho que garantir que esse cara está no domínio da função. Né? Tome x igual a isso aqui. Duas coisas, né? Como o y é não negativo, isso implica que o y ao quadrado mais 1, tá? É maior ou igual que 1, e isso implica que o y ao quadrado mais 1 sobre 2 é maior ou igual que meio. Isso quer dizer que x está em A, ok? Tá? Quem que é o A? É o domínio. O que é? Os números a partir de meio. Então, ok. Seja y em B, tome x, esse camarada aqui, ó. Tá? Esse camarada está no domínio. Tá bom? E aí vamos notar o seguinte, ó. Note que a f desse x vai ser o quê? O que a f faz? Ela multiplica por 2, subtrai 1 e extrai a raiz. Então a f desse número aqui, ó, desse x que está no domínio, ela faz isso. Então vamos ver qual é o valor dela. Então esse 2 cortou com esse 2, esse 1 subiu com esse, ficou o raiz de y ao quadrado. Isso aqui, gente, é módulo de y, tá? Isso aqui é módulo de y, né? Mas o y é não negativo, tá? Y ao quadrado na raiz é o módulo de y, que é igual ao próprio y, pois o y é maior ou igual que zero. Ou seja, existe um x aonde? No domínio, tal que a função leva esse x no y, um y qualquer no contradomínio. Então, o que eu tenho aqui? Então, este y, ele está na imagem da f. Então, um elemento qualquer de B está contido na imagem de f, que é naturalmente um subconjunto do contradomínio.
então o B, o contradomínio, é igual à imagem. Tá ok? Isso quer dizer que a F é sobrejetora. Aqui, sobrejetora. Ok. Vamos descendo. Tá, ela já era injetora, né? Então, portanto, deixa eu ver se está saindo na gravação certinho. Tá. Portanto, injetora mais sobrejetora igual a bijetora. E agora, a partir desse momento, pessoal, esquece meu desenho. Meu desenho agora é obsoleto, tá? Ele não está errado, meu desenho está certo. Mas eu já demonstrei que ela é bijetora. Então não importa se meu desenho está errado, se meu desenho é tosco, não importa o quão fraco eu seja no meu desenho, no meu gráfico. Está provado que a função é bijetora. Bom, e aí o exercício pede para mostrar que encontrar conjuntos onde ela seja bijetora, defina os maiores subconjuntos reais A e B, tais que seja bijetora. Ah, tá. Como assim são os maiores? São os maiores mesmo, né? Porque veja bem, se eu aumentar um pouquinho o A, eu vou ter que ir para a direita, eu não posso ir. Eu vou ter que ir para a esquerda, eu vou ter que incluir algum número que é menor que meio, não posso. Eu estou fora do domínio. Tá? E meu B? Veja bem, eu vou olhando o gráfico. A raiz, ela te devolve números não negativos. Então eu não tenho como eu aumentar. Também não posso aumentar para a direita aqui, ó, da minha imagem. Não posso ir para a direita porque a direita é infinito. Se eu aumentar um pouquinho esse conjunto, tem que ser para a esquerda. Tem que incluir algum número negativo. Mas não vai ter jeito, porque ó, raiz é sempre maior ou igual que zero. Então, de fato, são os maiores. O que ele quer? Neste caso, defina a sua inversa. Agora eu tenho que definir a inversa. Tá? Provei que ela é bijetora, argumentei analiticamente. E aí? Qual é a inversa dela? Veja bem, eu praticamente defini a inversa dela quando eu estava caçando a subjetividade. Tá vendo aqui, ó? Eu praticamente achei a inversa dela aqui, ó. A inversa dela foi encontrada neste processo aqui, ó. Tá? Então a inversa dela vai ser essa função que pega o y e leva nesse camarada aqui. Tá? Então o seguinte, então vamos lá. Bom, como ela é bijetora, a existência está garantida, né? A sua inversa é dada por f a menos 1, que vai sair de B e vai tomar valores em A, vai pegar um y ou um x, aqui não interessa o nome que você dá, eu vou chamar de y só para a gente ficar nessa, né? A f leva o x no y e a f a menos 1 leva o y no x. Pega o y e leva nessa expressão aqui. A gente vai quadrar, dividir por 2 e somar 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que eu fiz alguma coisa fiz alguma coisa bobagem, né? Quadrar, somar 1 e dividir por 2. Fiz alguma coisa bobagem, sim. Ó, é muito importante. O que eu escrevi aqui é bobagem. As expressões são diferentes, tá? Tentei fazer de cabeça, mas eu quase sempre me dou mal. É y ao quadrado mais 1 sobre 2. Tá? Porque eu multiplico por 2, subtraio 1 e tiro a raiz. Tá certo. Essa é a inversa. Ah, professor, eu tenho que acreditar no senhor que essa aqui é a inversa? Bom, você não tem que acreditar. Tá? Você pode eventualmente demonstrar que essa é a inversa. Ah, mas como assim, professor? Você pode fazer a composição da f
Tem que dar umas bugadas aqui nesse troço. Você pode fazer a composição da f com a sua inversa, f composta com f a menos 1, e ver se isto aqui dá a identidade em y, né? Ou fazer a f composta com a sua inversa e ver se isso aqui dá identidade em x. Deixa eu subir um pouquinho, que pode estar um pouquinho baixo. Dá para subir até aqui, eu acho. Então vamos fazer isso para garantir. Isso já está feito praticamente, né? Então o que é isso aqui? Ó? É a f calculada onde? Na f a menos 1 de y. Isso aqui é a f calculada no y² mais 1 sobre 2. Que vem a ser o quê? Vem a ser pegar esse número, multiplicar por 2, subtrair 1 e extrair a raiz. E isso dá o quê? Esse corta com esse, eu já fiz essa conta. Isso aqui dá módulo de y. Como o y ele vem de b e o b são números positivos, isso aqui é o próprio y. Agora aqui embaixo, f a menos 1 de f de x. O que a f faz com x, né? A f ela extrai a raiz do dobro de x menos 1. E o que a f a menos 1 faz? Ela pega este número, ela quadra, 2x menos 1 raiz, ela quadra, ela soma 1 e esse resultado ela divide por 2. Tá, mãozinha para subir um pouquinho aqui. Ok, então quando eu quadro isso aqui, fico com 2x menos 1 mais 1 dividido por 2. Não, esse corta com esse, multiplico e divido por 2, não faço nada, ficou o próprio x. Veja bem então o que aconteceu. Identidade de b, isso aqui é a função identidade de b, e essa aqui é a função identidade de a. Tá? Isso quer dizer para a gente que elas são inversas. Tá? Isso estabelece que elas são inversas. Isso é um teorema. Deixa eu ver se eu acho esse teorema aqui para a gente estabelecer isso aí. Deixa eu pegar no mouse. Nessas horas o mouse tem esse negócio de rolar. Ele é melhorzinho. Cadê o teorema que estabelece aqui? Cadê? Ih, tá carregando? Cadê o teorema? Aqui não. É esse aqui, ó. Se elas são inversas entre si, então as composições dão as identidades, né? Tá. Não precisa de mais nada não, tá certo. Então vamos voltar para lá, para essa 9 aí. Tá aqui, ó. 9 feita. Deve ter um monte de coisa no chat que esse pessoal não fala comigo. Cadê? Não, Guilherme, que isso? Fala um negócio desse não, que falhei miseravelmente, não. São vários níveis o processo. Eu não falei que eu não aceitava o... Não precisa demonstrar o tanto que eu demonstrei também. E eu não falei que eu não aceitava o gráfico. O gráfico funciona. Eu aceito o gráfico, se argumentar em cima do gráfico, tá? Eu só dei uma argumentação mais analítica também, né? Porque são várias vertentes, né? São várias situações. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui na gravação, que eu vou para a primeira pessoa aqui, ok, e vou lá ver o pessoal no chat. Cadê aqui? Guilherme Leonel? Não. Professor, depois da Neuza, explica um pouco como fazer a 3, por favor. 5, amém. Vamos de nota baixa no roteiro. Não, não vai não. Pode falar. No caso aí o senhor aplicou isso daí porque a função era a raiz de 2x menos 1. Aí quadrou, somou 1, dividiu por 2. Se a função fosse raiz de x, eu simplesmente quadrava ela? Simplesmente quadrava ela. Simplesmente quadrava ela. Beleza. Se ela fosse 2x, você simplesmente dividia por 2. Entendeu?
Porque o lance da função inversa, foi boa pergunta essa aí. O lance da função inversa quando você tem uma função, você faz uma construção. Você pega um número e muda ele. É aplicar a operação inversa da que está nele. A inversa você tem que voltar, ele faz um caminho, você tem que pegar o caminho de volta. Então, se você executa operações algébricas nesse número para ele passar de um valor e chegar em outro, então você tem que reverter essas operações algébricas de trás para frente mesmo, assim, da última para a primeira, que foi mais ou menos o que eu fiz. E aí você pegou a ideia, tá? Só que esse meu exemplo até eu acho que é mais complicado que os outros do exercício, né? Deixa eu ver aqui. Força na peruca, Guilherme Leonel. Rebeca, você está mentindo, você não vai de nota baixa. E tem alguém pedindo 5C. Eu achei que ia ter mais gente aí reclamando. Deixa eu ver aqui. Não tem muita reclamação não, tá ok. Tá. Depois da Neuza. Tá, Neuzinha pediu 1F e 9E. Vou lá, Neuzinha, dar uma olhada no 9E. Deixa eu mudar aqui, ó, aqui na câmera. E você me desculpa de eu chamar você de Neuzinha, porque o seu coisa é Neuzinha, né? Muito parece que eu sou íntimo dela. É Neuzinha, mas não sou ainda, não sei. Íntimo, sim, mas uma relação assim mais de encontrar pessoalmente. 1A, ela pediu. Domínio, imagem, contra o domínio e o conjunto imagem da função f. Depois responda, a função f é injetora? É subjetora? É objetora? Você pediu a 1. Tá, então tá aqui a... Professor, ela pediu a 1F, se eu não me engano. 1F e 9E. 1F, 9E. Obrigado. Isso. Nada. 1F eu troquei para A, por isso que eu tenho que prestar atenção. 1F, tá aqui a 1F. 1F. Depois eu lembro da 9 alguma coisa, 9A eu acho. 1F, Neuzinha, domínio. Aqui, ó. Então, eu não vou fazer, mas eu vou dar aqui uma luz no fim do túnel aqui. Ai, que raiva que ele faz isso. Vem para apagar, ele foge. Não foge não. Eu vou voltar lá. Aqui. Apaga, rapaz, apaga aqui, ó. É 1F, tá aqui. Cadê meu verdão aqui? Aqui. Você tem uma raiz cúbica, Neuzinho. Raiz quadrada, ou melhor, raízes de ordem par, né? Elas não aceitam números negativos. Mas as raízes cúbicas, e mais geralmente as raízes ímpares, aceitam. Tá? Então aceita número negativo. Então, veja bem, eu não tenho restrição aqui, tá? Qualquer número que eu coloco aqui me produz um número, tá bom? Isso é pelo fato de que, por exemplo, menos 1 a um expoente par, vou dizer 2, menos 1 ao quadrado, ele vai te devolver o positivo. Mais um menos 1 ao cubo, por quê? Porque fica menos 1 vezes menos 1 e menos com menos dá mais. Agora o menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então vai ficar uma vezes o menos 1, que é o próprio menos 1. Tá? Então, de forma que a raiz cúbica de menos 1 é ele próprio. Ou seja, eu não tenho restrições com a raiz cúbica. Então, qualquer número que eu colocar aqui dentro, eu vou ter um número real. Isso quer dizer alguma coisa do domínio. Tá? E aí para a imagem é aquela coisa, para a imagem você vai olhar ou o gráfico ou você vai olhar se você consegue inverter esse processo aqui. O que essa função faz? Ela subtrai 1 e tira a raiz cúbica. Qual é o processo inverso? Né? É elevar ao cubo e somar 1. Então já está com uma dica aí forte, tá ok? Ok, então vamos fazer o seguinte. Isso aí é a minha dica para 9E. Espero que não tenha sido igual aquele desenho do Mestre dos Magos que fala, mas não diz nada. E vamos dar um pulo na 9. Esse desenho é velho do Mestre dos Magos, vou te falar, viu? É velho. Denota a idade já.
9, deixa eu voltar lá para saber que 9 que a dona Neuza pediu. Deixa eu ver aqui no 9E, professor. 9E. A Neuzinha deixou ela chamar ela de Neuzinha. Eu já viciei em chamar você de Neuzinha. E agora já ia ser difícil voltar atrás. 9E, aqui. Cadê aqui o verde? 9E, aqui, ó. Beleza. A gente tem alguém desembrulhando um sanduíche aí. Ainda não jantei. Vamos lá então. Essa aqui, o que quer? Enfim, nos maiores subconjuntos reais, A e B, tais que seja bijetora. Então vamos lá. Veja bem, o que nós temos aqui? Essa função aqui, ó. Então ela advém de uma fração. Fração tem um problema. Um único problema. Numa fração, o cara que aparece no denominador ele não pode ser zero. Então aqui aqui tem uma situação onde, né, aqui tem uma situação onde não é permitido que o denominador seja zero. Então aqui eu tenho uma exigência aqui, ó, que x mais 5 seja diferente de zero. E isso aqui vai fazer com que eu tenha que tirar dos números reais um número, tá? Então tem um número que eu vou tirar, porque é um número que estraga essa fração. Então meu domínio, né? O maior domínio dessa função são os reais menos o número que estraga essa fração. Então aí está meu domínio, tá? Agora, e a imagem dela? O que vem a ser? Será que eu consigo desenhar? Será que eu preciso desenhar? É outra pergunta que eu faço, né? E eu diria que não. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui, ó? Qual é o processo dessa função? Soma 5, né? E divide por 3 ela, né? Então o processo inverso vai fazer o quê? Né? Vai subtrair 5, né? E vai multiplicar por 3. Multiplicar? Não, ele está dividindo. Não, e vai dividir por 3. Eu acho que esse que é o processo inverso, né? E aí, mas por que você está fazendo esse processo inverso, professor? Para tentar ver se tem alguma restrição, né? Se eu posso reverter meio que para qualquer número esse processo, né? Porque eu sei que ela sai de um domínio, né, dos números reais menos um valor aqui. Talvez seja bom, vou inventar aqui, ó. Vou inventar um exemplo aqui, um outro exemplo. F de x igual... Vou trocar esse com esse, tá bom? É 5 sobre x mais 3. Vou fazer esse aqui, ó. 5 sobre x mais 3. Então é o seguinte, o que eu tenho aqui? Ó? Meu domínio dessa f... Eu já vou usar a letra que ele me pede aí. Meu domínio é esse a. O a vai ser o quê? Esse a são os números reais tais que o x mais 3 não pode ser zero. Isso quer dizer que são os reais tais que o x é diferente de menos 3. E isso aqui pode ser escrito como sendo todos os reais menos o conjunto unitário 3, ou aquela notação desse jeito aqui. Opa, é menos 3, desculpa, tá? Aqui eu errei. É o ranco menos 3. Menos 3. Tá? Então aqui está meu domínio estabelecido. E aí eu preciso de uma imagem. Tá? Preciso ver qual é a imagem dessa função aqui. Eu a princípio não sei qual é a imagem dela. Também não sei fazer desenho para ela. Tá? Também não sei fazer desenho para ela. Então eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar qualquer número real na imagem dela. Será que eu consigo? Vamos ver. Então eu vou pegar
um número real, qualquer um, tá? Eu vou tentar ver quem que chega nele, se é que eu consigo montar alguém que chega nele. Então, o meu chute, eu vou até trocar de cor, vou botar aqui esse rosinho aqui, eu vou dar um chute. Eu estou desconfiado desse valor aqui, ó. Eu vou pegar o y, eu vou subtrair, vou somar 3, porque aqui eu vou diminuir 3, perdão. Eu vou pegar o meu y, eu vou diminuir 3, né? E aí ele pega esse valor e divide por 3. Será que eu multiplico por 3? Ou eu faço... Será que eu faço... Como é que eu... Multiplica por 5? É por 5. Será que eu multiplico por 5? Ou eu faço... Ah, não. Eu acho que eu tenho que inverter por 5. Eu acho que é isso aqui, ó. Ah, professor, viajou agora, hein? Não, mas vou explicar por que eu acho que é isso aqui, né? Porque você pega um número, veja bem, você pega um número e inverte ele. Pega um x e inverte por 1 sobre x. Quando você inverte o que já está invertido, ele volta a ser o próprio. Mas eu falei para vocês que era um chute. Eu tentei multiplicar, mas eu acho que multiplicar não vai dar certo. Depois a gente pode tentar esse chute de multiplicar. Vamos tentar ou esse aqui, 5y menos 3. Vamos tentar esse aqui. Então, vamos calcular o f de 5y menos 3. Tá? O que a f faz? Ela põe no denominador o número somado com 3. Vai ficar 5y menos 3 mais 3. Tá vendo que não dá certo? Esse 5, ó, tá estragando, ó, porque eu não vou matar esse trecho com esse, ó. Esse chute é péssimo, tá? Vamos ver esse aqui então, se ele é bom, tá? Que aí no caso eu senti que o inverso do inverso ele conserta. Senti, vamos ver. Então vamos calcular, esquece essa conta aqui que não deu certo. Vamos calcular f de 5 sobre y menos 3. O que é isso aqui? Isso aqui vai ser, o que a f faz? É 5 aqui, tá? Aí pega o que está aqui dentro, que é 5y menos 3. Também não deu certo, né? Ah, não, estou fazendo errado. Peraí. Não, peraí. Não, acho que não deu certo também não, porque aí vai ficar isso aqui mais 3. Não deu certo. Não é isso também. Não é isso. Se eu botar só o... Ah, tá. Tem uma ideia aqui, ó. Tem uma outra ideia. Eu sei que tem que ter o y, eu sei que tem que ter o y menos 3. Vamos só ver o que faz com o y menos 3. Depois eu acerto ele. Então vamos considerar o que é pegar o y menos 3 e calcular o f. Pegar x igual a isso aqui. Bom, pode falar. se colocar o 5 sobre o y menos 3 e multiplicá-lo novamente pelo y menos 3, acho que vai dar o... Multiplicar novamente. Pera aí, eu tô com o pensamento aqui, ó. Vou pegar o f de x só y menos 3. Vai ficar o que? 5 y menos 3 mais 3, tá vendo? Aí fica o que? Fica 5 sobre y. Eu preciso fazer esse y vir aqui pra cima. Então, na verdade, amigão, eu acabei de achar, ó, é isso aqui, ó. É dividido por 5. Concorda comigo? Que aqui tudo era um rascunho, mas agora eu achei qual é o processo, né? Porque ó, olha o que está acontecendo. Eu pego o 5 e divido por x mais 3. E no processo inverso, então eu faço o seguinte. Eu pego o que eu tinha e divido por 5. Isso quer fazer o contrário. Aí agora vamos acertar a ideia aqui, ó. Agora, né, seja y um número real, tá? Então,
tome o x dessa forma e assim, o que a gente tem? Que o f de y menos 3 sobre 5 vai ser o que? Vai ser 5 sobre o y menos 3 sobre 5. Ai, não deu certo. Ah, mas acho que eu acho que eu entendi o que você estava me falando. Eu tenho que... não. Eu acho que é isso aqui, ó. Tentou me livrar de uma saia justa. É y sobre 5 menos 3. Ou 5 sobre y. 5 sobre y menos 3. Porque aí vai ficar o inverso do inverso. É isso mesmo. Eu acho que é 5 sobre y menos 3. Já vi ali que não tinha dado certo. Então vou acertar aqui, ó. Tome x igual a 5 sobre y menos 3. Agora vamos ver, agora vai dar. F de x vai ser 5 sobre 5 sobre y menos 3 aqui sobre y menos 3 mais 3, que aí ficou o que? Ficou 5 sobre, esse cancela com esse, aqui ficou 5 sobre y, então esse cara sobe e 5 com 5 dá 1, ficou o próprio y. Ok, tá? Então qualquer número real vai existir o x que chega nele. Falso. Não é qualquer número real. Veja bem, eu tive que dividir por y, né? Então aqui, ó, não é qualquer número real que a minha f atinge. Ela, por exemplo, ela não pode atingir, né, o zero. Então a imagem, né, assim, a imagem da f, ela é todos os reais, exceto o zero. Porque para eu poder reverter o que a f faz, essa minha f aqui, ó, para eu poder reverter o que ela faz, essa aqui, eu preciso dividir por y. Então eu não posso admitir que esse y seja zero. Daqui está a reversão dela. Tive um certo trabalho para encontrar a reversão dela, mas encontrei. Então a minha imagem são todos os números reais, exceto o zero. Ou seja, esse cara aqui automaticamente é o B. Tá? Então o A é esse. O A eu ranco menos 3 e o B eu ranco o zero. Então essa f de A em B, ela é bijetora. Tá? Pô, professor, já está falando que ela é bijetora, nem argumentou que ela é injetora, né? Não, realmente é verdade, eu não argumentei que ela é injetora, eu já estou falando que ela é bijetora. Tá? Bijetora ela é, porque do jeito que eu fiz aqui, ó, né? Do jeito que eu fiz aqui, eu acabei já determinando qual é o maior conjunto que eu posso inverter, né? O maior conjunto que ela atinge. Então eu peguei a imagem, tá? É todos os reais menos o zero. O zero eu já vi que não tem como ela atingir o zero, não tem como ela dar zero. Aliás, basta você olhar aqui que essa expressão nunca vai dar zero. Essa expressão sempre é não nula. A única possibilidade de uma fração dar zero é se o numerador for zero. E aqui o numerador é 5. Então ela nunca vai atingir o zero. Então de fato está certo. A maior imagem é esse B aqui. Tá? Então ela, de fato, até aqui eu tenho que ela é sobrejetora. Ah, tá, professor, mas por que o senhor falou que ela é bijetora? Eu falei que ela é bijetora por quê, meu querido? Porque eu consegui inverter o processo. Se eu consigo inverter o processo, não pode ter dois chegando no mesmo.
Entendeu? O que é ser injetora? Ser injetora é aquela função que proíbe pegar dois elementos diferentes e levar no mesmo y. Tá certo? Quando a função ela não é injetora, esse processo de inverter, ele vai chegar numa sinuca de bico. O que é sinuca de bico? Vai ter um momento que eu não vou saber para onde eu vou. Se eu vou para o x1, se eu vou para o x2. Tá? Agora, quando eu faço esse processo eu consigo chegar num único valor, que foi o que aconteceu aqui. Né? Esse x aqui, ó, não tem 2x que faz isso. Só tem esse x. Somente esse x é capaz de reverter o que a função faz. Tá? Então ela vai ser injetora. Dá para provar, professor? Claro que dá para provar. Dá para você partir da mesma ideia que a gente fez. Faz x1, faz x2, faz as contas e você vai ver que x1 é igual a x2. E qual é a inversa então, professor? Pô, a inversa está pronta, está aqui, ó. Essa aqui é a inversa. Tá? Espero que tenha sido útil. Vamos voltar lá para o chat. Tá. Obrigada, professor. Tava aqui quebrando cabeça com ela e agora que o senhor fez essa daí parecida, eu vi aqui onde eu errei. Que ótimo. Beleza. Que bom. Pediram mais explicações no início do chat, a Rebeca falou. Tá, depois eu vou pro início, Rebeca. Deixa eu ver uma olhada aqui. 9G, 9 letra I. Já falei da 9 um monte aqui. Não, Denis, eu já respondi você, né? 5 sobre y menos 3. Tá, e aí tinha alguém que pediu depois 5C, a Júlia falou, né? Vou dar um pulo no 5C rapidinho. Vamos ver o que está acontecendo no 5C aqui, ó. 5C. Defina funções. Deixa eu apagar aqui. Defina funções f, g e h de forma que fixa aqui, 5C. Tá, vou tentar ver alguma coisa parecida com isso. Aqui tem um 2, aqui tem um x ao cubo. Vou fazer aqui uma outra questão que é h, bola g, bola f, do x. Vou trocar de volta, vou fazer aquelas trocas que eu faço. Vai ser 3x elevado a quinta mais... Vou botar mais 2 menos, tem 5, vou fazer menos 4. Tá, então eu mudei um pouco. Agora não é essa aqui, é essa aqui. Tá bom, beleza. Então tenho que definir 3 funções de modo que eu enxergue essa função aqui como uma composta de 3 funções. Tá? Aqui a ideia, gente, é ver qual é o processo que está ocorrendo, né? Um processo aqui, e aliás aqui outro agravante entre aspas desse tipo de questão é que tem várias possibilidades. E eu já percebi algumas vezes que quando você tem várias possibilidades, o cara que está aprendendo ele tem dificuldade porque ele pensa num caminho, faz sentido esse caminho. Aí ele pensa em outro, diferente um pouquinho, faz sentido esse outro diferente. Aí ele entra em conflito, porque um dos dois necessariamente está errado. Não necessariamente está errado. Veja bem, olha como é que é feita a construção dessa função. Eu posso pensar assim, o primeiro passo, eu acho que é elevar a quinta. Então eu vou pegar a f de x que eleva a quinta. Né? Um segundo passo poderia ser, então, pegar esse x à quinta e somar 2. Então eu vou pegar uma g que soma 2. Né? Vou pegar uma g que pega e soma 2. Né? E agora, para completar, eu tenho que terminar essa expressão aqui. Então eu tenho que pegar uma h, né, que vai pegar o resultado do que a f e a g fizeram, que é esse bicho aqui, ó. Né? Então esse h eu tenho que pegar e fazer 3 elevado a x menos 4. Então eu olhei para a expressão e fui desmantelando ela. Então várias operações que a gente vai fazendo aqui. A gente eleva a quinta, soma 2. Né? Depois
pega esse processo e eleva a 3 e subtrai 4. Então isso é um caminho. Vamos dar uma verificada, ver se isso aqui se faz sentido, né? Vamos calcular então a H composta com a G composta com a F. O que é isso aí, né? Isso aqui é a H composta com a G aplicada na F de x. O que a F de x faz? Ela, né, é H composta com a G de x à quinta. Né? Isso aqui é a H de G de x à quinta. O que a G faz? Ela soma 2, né? Então vai ficar o H do x à quinta mais 2. Mas o que a H faz, gente? A H pega um argumento, né? Joga no expoente do 3, então pega esse argumento, eu jogo no expoente do 3, tá? Eu acho que eu estou muito baixo, aqui, vou subir um pouquinho, e vou dar uma olhada aqui, tá aparecendo aqui. Joga no expoente do 3, tá aqui, e subtrai esse resultado, subtrai 4 desse resultado. Olha aqui, ó, é a mesma função. Então, nesse exercício, uma das possíveis soluções, tá? Sem querer eu apaguei porque eu achei que estava com a mãozinha, é fazer a f igual a 5 à quinta, perdão, a g o soma 2 e a h completa o que essa função faz, tá? Então, no começo eu tenho muita possibilidade. No fim, não. No fim eu já tenho que dar uma arrematada, tá? Ok, deixa eu dar um pulo lá no chat, ver o que está acontecendo. Tá, 5C, já dei uma luz aí para Júlia Pereira. Vou lá no começo do chat, girei. Repleto de boa noite, Miqueias, boa noite, professor. 9D, Rebeca, 9G, 9I, aceito na 3B. Bom, 9 eu já fiz umas duas da 9, né? Vou lá para a 3B, tá? Vou lá na 3B. Aqui, 3B. Olha aí, pessoal. Exemplo de duas funções de R em R que são diferentes, mas que a composta é igual. Interessante. Você tem que procurar processos que independem, né, da ordem, né? Como é que você pode fazer, né? Quer dizer, isso aqui quem está pedindo ajuda nesse aqui, eu vou falar uma coisa para você, é muito difícil. Não o item não é difícil, você só tem que ter a ideia certa. Mas vou te falar, cara, é muito difícil eu te dar uma ideia sem fazer o exercício para você. Saca? Sem fazer o exercício para você. É bem difícil. Eu vou dar uma dica, né? E vou deixar para você ver se a minha dica faz sentido para você, né? A minha dica é essa aqui, ó. Experimenta G igual ao inverso de F. Você tem que inventar funções. Tá entendendo o que está acontecendo? Exemplo de funções de R em R, tais que elas são diferentes, né? E a composta dá a mesma coisa. Você pode começar com G depois fazer F, ou começar com F depois fazer G. Agora, não vai me pegar essa função aqui, porque a inversa dela é ela mesma, né? E aí não vai valer isso aqui. Então você tem que pega duas funções que não possuem, que ela não é a inversa dela própria, tá? E analisa isso aqui, investiga isso aqui, tá bom? Eu não posso fazer mais, que se eu fizer eu faço exercício, tá? Vamos lá. Não pense em função difícil,
tá bom? São funções relativamente fáceis. Não fica inventando de botar cubo, quadrado, não inventa essas coisas não. É coisa mais fácil que isso, tá? Por que não fica inventando de cubo, quadrado? Porque se você quadra, né, o processo de reverter é tirar a raiz. E, cara, isso às vezes dá ruim. Tirar a raiz você já não é de R em R, tá bom? Então o máximo que eu posso fazer é isso aí na 3B. Quem pediu foi a Mariana, 3B. Mariana, experimenta pegar G sendo a inversa de uma F. Uma função bem simples, tá? Só não tão simples quanto essa aqui. Essa é a minha dica. Vou dar um pulo no chat e descer lá no chat. Tem muito pedido da 9. Neuzinha, já atendi o pedido dela. Tem mais um pedido aqui. 4i, por favor. 8c. Tá, peraí. 8c foi o Felipe Rangel. Professor, tem problema eu demonstrar verbalmente se eu não souber como demonstrar de forma analítica? Não. Não. Depois eu te atendo aí, Maísa. Deixa eu falar uma coisa no que tange esse negócio do verbalmente, né? Vou até botar para a primeira pessoa aqui na gravação. Desde que as explicações verbais são aceitas, né? No caso redigidas, né? Você não vai mandar por áudio para mim, não, tá? São aceitas, sim, né? Desde que você não escreva nada que não é verdade, entendeu? Então, se você explicar com as suas palavras o que está ocorrendo e não cometer nenhum equívoco, é aceito, né? É porque essa linguagem analítica, você vai desenvolver ela ao longo do curso. Você vai desenvolvendo, você vai praticando e vai desenvolvendo, porque ela é uma argumentação que não dá margem para, como é que eu vou dizer, para desentendimento, tá? É uma argumentação. Tá no domínio? Tá, porque essa expressão aqui é isso. É injetor? É, por causa que se eu supor que tem dois que vão no mesmo, esses dois são um só. Ah, ela é sobrejetora? É, porque todo elemento do contra-domínio está na imagem. Tá? Então são coisas que não tem discussão. Tá? Não é aquela história assim, chega em 1 minuto. Tá? Aí eu chego em 15 minutos, você já vai chegar e me agredir, porque eu menti, porque eu falei que chegava em 1 minuto e cheguei em 15. Pô, cheguei rápido, cara. É uma expressão, né? Mas veja bem, dá margem para os neuróticos. É 1 minuto, você chegou em 15. Então quando a gente usa uma linguagem lógica, a gente não dá margem para esses dois. Assim, se eu sei que eu vou chegar em 15, eu falo, chega em 15, não vai poder me falar nada, né? Mas a explicação verbal, ela é importante. Ali está o teu entendimento do exercício e tá você se expressando para mim, entendeu? Então eu não quero que você já saia escrevendo como eu escrevo, tá? Eu sou um camarada treinado, tá? Muito treinado para escrever dessa forma, né? Se você seguir o caminho do treinamento, você vai ficar treinado também, né? Mas nesse primeiro momento é praticar um pouco desse treinamento, né? Mas o núcleo da coisa é a capacidade de você se expressar com uma lógica razoável, entendeu? Uma lógica que está sendo trabalhada. Então vale sim, pode fazer com as suas próprias palavras. Mas se você, por alguma razão, se equivocar nas suas palavras, é aí que você se compromete. Se você se equivocar com algum conceito, é aí que você... eu não estou cancelando a sua forma de expressão. Eu estou tentando avaliar o quanto que ela é correta. Tá? Então é isso. Eu vou voltar lá pro modo aqui e vamos dar um pulo no chat também aqui de novo. Que aí tem o que? Tem um 8C. Vamos dar uma olhada no 8C. O que tem esse 8C? O que aflige o 8C? Essa pessoa está afligindo. Aqui, ó. Para funções g de x em y, f de y em w. Mostre que se f e g são bijetoras, então
F composta com G é bijetora e a inversa é isso aqui. Ah, ok. Veja bem, então você tem duas funções, F e G. Tá? Deixa eu dar uma apagada aqui nessa rabisqueira, que eu ver se eu consigo produzir alguma dica para você. A dica é o seguinte, eu vou tentar te dizer o que você pode fazer. Você precisa aqui de três coisas, né? Duas. Você precisa de duas coisas. A primeira coisa, você precisa argumentar que F composta com G é bijetora. Tá? Mas você tem o que de hipótese? A sua hipótese é que a F e a G são bijetoras. Você quer provar que a composta é bijetora. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa. Tem dois teoremas aqui para cima desse texto que dizem que quando F e G são injetoras, a composta tem uma certa qualidade. Quando F e G são sobrejetoras, então a composta tem uma certa qualidade. Então a sua argumentação para mostrar que essa é bijetora são esses teoremas. Vai lá nesses teoremas e fala assim, ó, essa composta ela tem uma certa qualidade porque a F e a G têm essa qualidade. E são duas qualidades. Então, se você faz isso, tá ok. Segunda coisa que você tem que mostrar, que a inversa da composta é a composta trocada das inversas. Opa! Epa. Isso você tem que mostrar essa igualdade aqui. E como é que eu mostro essa igualdade? Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Aqui é o seguinte. Você quer mostrar que esse troço aqui, ó, você quer mostrar que G a menos 1 composta com F a menos 1 é a inversa de F com G. O que eu vou pedir para você fazer? Pensa na composta de F com G. Compõe F com G com essa aqui e vê o que dá. E depois você pega F com G e compõe do outro lado. Compõe aqui desse lado aqui, ó. Compõe aqui G a menos 1. Tá? Faz essa, entre aspas, conta, compõe, né? E depois compõe do outro lado, tá? Faz essa conta também. Vou te falar o seguinte, ó, aqui, tá? Aqui que você vai conseguir, sabe o que é? Na hora que você compor, se você fizer a conta direitinho, aplicada no valor de x, você vai chegar na identidade de y. E aqui, se você fizer a conta direitinho, você vai chegar na função identidade. Peraí. Cadê aqui? A G. Vai pela G, depois pela F. Ah, mas peraí. Espera só um pouquinho, peraí. Espera só uma coisa, deixa eu voltar aqui, uma coisa que eu tava achando que... Ah, tá. Peraí, a F, ela vai de Y e W. Ah, aqui é F menos 1. Peraí, deixa eu só acertar esses conjuntos para não falar besteira. Vou acertar esse aqui primeiro. Esse aqui, você vai fazer essa conta aqui com x. É o fog, né? G vai de x em y. Depois a F vai de y em w. Aí vai pegar F menos 1 que vai de w em y. E depois vai pegar G menos 1 que vai de y em x. Então aqui vai dar identidade em x, né? Então aqui vai dar identidade em x, essa composta. E essa composta aqui vai pela F menos 1, então ela sai de W, é a identidade de W. Porque ela vai de W para Y, depois pega G menos 1 de Y para X, depois pega G de X para Y e pega F de Y para W. Então tá certo. Então você vai fazer, aqui você vai usar
que F e G são bijetoras para argumentar que a composta é bijetora. E aqui você vai pegar e vai fazer essa composta, vai compor essa função com a F, com a FOG, à direita e à esquerda. E vai ver que dá identidade. O que isso está dizendo para você? Está dizendo que essa desfaz o que essa faz. Essa desfaz o que essa faz. Ou seja, está dizendo para você, né, que o processo inverso é exatamente esse. Tá? Eu acho que aqui saiu fora do... Não, está dentro do... Tá dentro. Tá? Então, eu não posso fazer mais que isso. Tá? Aqui está a dica para argumentar que elas são... que a composta é bijetora. Tá? Desde que F e G sejam. Tá? E como, né? E como mostrar que vale isso aqui, ó, né? Eu tenho que mostrar que essa expressão aqui atua como aquela que desfaz essa aqui. E como que eu faço isso? Eu componho, né? E aqui, deixa eu te falar uma coisa, aqui tá valendo você fazer associatividade, tá? Dá para fazer conta com expressão associativa. Eu vou fazer essa aqui eu vou fazer para você ver. A outra fica com você. Aqui. Vou fazer aquela conta. Isso aqui é conta, isso aqui é conta. Eu vou fazer essa conta. Aqui, ó. G. Admitindo que eu já sei que elas são bijetoras, então essas aqui existem. Vou fazer composta com F, composta com G, tá? De X. Tá? O que está acontecendo aqui? A gente sabe que tem um teorema aqui para cima que fala que a composição de funções é associativa, tá certo? Então eu vou enxergar isso aqui de outra forma. Eu vou enxergar isso aqui como sendo G a menos 1. Em vez de fazer composta essa com essa e fazer a composta, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um parênteses aqui, ó. F a menos 1, composta com F, composta com G de X. Ah, professor, tá, entendi, associativo, então, tipo, é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação com 4 números, né? Aí o senhor fez assim, falou que A vezes B vezes C vezes D. Aí o senhor pegou e falou, é associativo, eu posso fazer na ordem que eu quiser. Ah, tá, aí o senhor pegou e falou que vai fazer o B com C primeiro. Isso, foi isso que eu fiz. Tá? Vou fazer o B com C primeiro. Tá? Ah, tá, entendi. Então tá bom, vamos lá. Agora esse aqui tem um teorema que fala que isso aqui, né? O que está acontecendo? Eu pego a F vai de Y e W, e a F menos 1 vai de W para Y. Isso aqui, tem um teorema que fala que isso aqui é a identidade de Y, né? Porque a F vai de Y e W, e a F menos 1 devolve. Aí a minha composta ficou G a menos 1, bola a identidade de Y, bola G, calculado em X. Ah, tá. Mas, professor, a identidade é aquela função que, tipo assim, ela quando composta com outra não faz nada, não é? É o elemento neutro, né? Veja bem, o que a G faz? A G, ela sai de X e leva em Y, tá? E a identidade de Y mantém o Y no lugar onde ele estava para vir a G. Ah, então a identidade composta com G é a própria G? Sim, é a própria G. G a menos 1 composto com identidade de Y com G, tá? É a própria G. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar G a menos 1 composto com G aplicado
em x. Tá? Ah, professor, tá, mas e se eu tivesse composto a g a menos 1 com y? Dava o quê? Dava a própria g a menos 1. Por quê? Porque ó, identidade de y, ela pega o y e leva no y. E a g a menos 1 pega esse y, que a identidade não fez nada, e leva no x. Então, compor com a identidade é a mesma coisa que multiplicar por 1. Né? A vezes b é a mesma coisa que a vezes 1 vezes b. Tá? Multiplicar por 1 não faz nada. Compor com a identidade não faz nada. Não faz nada nem com a e nem com b. Tá vendo? Então a identidade não faz nada nem com a g menos 1 e nem com a g. Então isso aqui fica desse jeito. Ah, tá. Então eu estou com g composto com g composto com g a menos 1. E o que é isso, professor? Olha, veja bem, a g ela sai de x, tá? E chega em y. A g a menos 1 devolve esse y para o x. Né? Então eu peguei o x, levei lá na y, pela g, e a g a menos 1 devolveu. Isso aqui, e é também um teorema que diz que essa composição aqui é a identidade em x. Ou seja, veja bem o que aconteceu aqui nesse processo aqui, ó. Né? Peguei o x, leva na g, leva na f, devolve para f menos 1, devolve pela g menos 1, vai devolver no mesmo lugar. Ou seja, esse bichão aqui, ó, tá? É o processo inverso desse. Em outras palavras, f bola g a menos 1 é igual ao g a menos 1 composto com f a menos 1. Claro que precisa fazer o outro lado, tá? Precisa fazer o outro lado. Precisa mostrar que isso é verdade, que foi o que eu fiz, e esse aqui também. Tá bom? Mas fica aí com você. Vamos lá tá. 4i, 8c, 4i eu já falei, 4i eu acho que eu já fiz. Eu vou dar uma olhada depois, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada no 4i, depois é a questão 1, letra H. Deixa eu ver o 4i lá, se eu já não falei dele. Eu acho que já. 4i e 1h. Cadê aqui? Contem. Não, estou indo para o lado contrário. 4i e 1h. 4i, tá aqui. Não falei do 4i não. Determine f composta com g e g composta com f. Olha, não posso fazer muita coisa, tá? Na realidade. Deixa eu apagar aqui. Porque, né? Mas veja bem, você está fazendo um processo de composição, tá? Você tem que olhar aqui o que as funções fazem, ó. A g pega, por exemplo, ó, f bola g, né, aplicado num x. Isso aqui é a f do g de x. Quer dizer, o g, ele pega o x e leva nesse cara, tá? 3x mais 4. E a f pega um cara, alguma coisa, quadra ele e soma com ele. Tá? E o processo inverso, né, o g bola f de x, o que vai fazer? É o g do f de x. Ou seja, a f vai pegar o x, vai quadrar e somar com ele. E a g vai pegar o que tiver aqui e vai multiplicar por 3 e somar com 4. Tá? É continha mesmo, vai lá. Faz a continha que você vai achar o que é. Tá bom? Determine f bola g, g bola f. Se eu fizer mais que isso, eu faço a questão. Tá? Mas acho que já deu para ver. Agora 1h. Tá, 1h. 1h, gente, é primo irmão... Não é primo irmão de nada. 1h. Tá aqui, 1h. Que é domínio e que é imagem. Olha aqui, ó. Meio sapeca, né? Pegou o x, colocou o cubo e tirou a raiz. Veja bem, aqui, em caso do domínio, é o seguinte. O que não pode entrar aqui dentro? Tá? No caso do domínio, você tem que garantir
que x ao cubo seja maior ou igual que zero, tá? Então isso aqui vai te levar em algum lugar, e aí você vai definir o domínio de f vão ser os números reais, de forma que x ao cubo é maior ou igual que zero. Aí você vai, né, vai trabalhando nessa expressão para decidir que conjunto que é esse, tá? Sem problemas. Ok, tá, aí você vai ter o domínio. E a imagem, né? A imagem é o seguinte, olha, veja bem, as raízes, né, elas só produzem números positivos, cara. Então a tua imagem a princípio tá dentro desse intervalo, podendo ser ele todo, tá? Eu acho que pode ser ele todo. Então o domínio é esse, tá? Domínio é esse. Tem que arrumar uma expressão melhor para ele. Se eu melhorar aqui, eu faço a questão. E a imagem é, na melhor das hipóteses, isso aqui, podendo ser um pouquinho menor. Aí você tem que dar uma investigada se dentro desse conjunto você consegue reverter essa expressão, tá? Aí é com você, 1H, é isso que você tem que fazer, tá? Eu diria e pediria a você que tente mostrar que isso aqui perdão, imagem não, o contradomínio de forma natural, o B é os positivos, por causa dessa raiz aqui, né? Essa raiz aqui, ela não vai te dar nenhum, ela não vai te devolver nenhum número negativo, vai devolver todos os números positivos, tá? Então, e o zero também. Então, o teu contradomínio é esse aqui. Agora dá uma olhada, ver se ele não coincide com a imagem, tá? Aí é com você. Pega um cara aqui no contradomínio, vê se você consegue arrumar alguém que chega nele, vê se você consegue reverter esse processo aqui. É muito mais fácil do que aquele que eu inventei para cá, para o A, tá? Também não posso ir além disso. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente tem. 1 letra H foi o que eu acabei de falar, né? E aí o 1 letra E, PFV, por favor. 1 letra E. Já estou no 1 aqui, a letra E é seno. Ah, tá, o seno. Bom, amigão, seguinte. Esse aqui tu vai ter que ver no livro de ensino médio, tá? Mas como é que eu vou te falar? A minha recomendação é essa. Vai no livro de ensino médio, vê o gráfico, né? E aí tenta fazer via gráfico. É muito parecido com o exemplo que eu dei aqui. Deixa eu ver se eu vou lá no exemplo para tentar te esclarecer o que está ocorrendo. Acho que é bijetor, eu acho. Eu acho que aqui para baixo. Eu tenho um gráfico de cosseno. Eu até devo ter uma coisa aqui, ó, bem rabiscada aqui, o cosseno. Tá, eu fiz em aula, e inclusive está numa aula gravada, eu acho. Na última aula gravada, eu fiz esse aqui. Esse aqui é a função cosseno, muito parecida com a função seno, tá? Muito parecida mesmo, tá? A diferença vai ser, por exemplo, que na função seno o eixo y nasce aqui, o zero é aqui, tá? Então ela no zero, ela vai até 1 quando chega em π sobre 2, tá? E aí depois ela desce, ela chega a 0 quando é π, então aqui é π sobre 2, aí ela atinge o menos 1 em 3π sobre 2, depois ela começa sua jornada de volta e vai a 0 em 2π, e aí continua, né? Essas funções seno e cosseno, elas modelam vibrações, né, e ondulatórias. Isso aí em acústica, isso aí faz miséria, tá? E aí vai para trás também, né? Então, fazendo novamente uma análise aqui, quer dizer, essa função é injetora? Não, veja bem, pegue retas horizontais, veja bem.
fura o gráfico em vários pontos, ó. Então quer dizer o que? Vários pontos diferentes tendo a mesma imagem. Então ela não é injetora. Tá? Você vai precisar do gráfico dela. Por isso que eu falei para você lá no ensino médio. Né? É sobrejetora? Não, não é sobrejetora, porque os valores dela ficam presos entre -1 e 1. Né? Também não é sobrejetora. Ela é bijetora? Porque ela não é nenhuma coisa nem outra, muito menos bijetora que ela não vai ser. Tá? E agora tem uma parte que eu preciso diminuir o domínio e a imagem para fazer ela ser bijetora. Eu acho que tem essa parte na questão. Veja bem, então você vai diminuir o contradomínio para esse intervalo aqui. Então o teu contradomínio vai ser fechado de -1 até 1. E o teu domínio ele tem que ser de forma que eu não possa ter uma reta, né, cortando em 2 pontos. Tá? Teu domínio tem que ser uma coisa desse tipo. O que eu posso fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Aqui é o 0, tá? Então eu vou deixar ela aí até o 1 e vou travar ela até o 1. Então ela vai no máximo até π/2. Eu vou voltar para trás um pouquinho. Aqui é 0, então eu vou voltando até o que? Até quando? Até -π/2. E aí eu travo ela aqui. Eu vou ficar só com esse pedacinho aqui, ó. É o maior pedaço onde eu não consigo, onde eu tenho que ela é injetora. Então o A vai ser -π/2, π/2. Nesse pedaço ela é bijetora, indo desse intervalo aqui, nesse aqui, ele é bijetora e tem uma inversa. A inversa a gente chama de o seno a -1 é chamado de arco seno de x de y, né? Ele vai de -1, 1 e chega, ele sai de seno a -1, ele sai do B e chega em A. Tá? Não confunda esse seno a -1 com 1 sobre seno, tá? Pelo amor dos profetas. Tá? Seno a -1 é função inversa. Tá? 1 sobre seno é outra coisa. Tá? Pode acontecer essa confusão? Pode e acontece quase sempre. Tá? Mas não confunda. Aqui no caso por isso que a gente não usa seno a -1, a gente usa arco seno para não dar essa confusão. Então arco seno. É o máximo que eu posso falar. Você vai ter que realmente olhar num livro do ensino médio para ver como que é a cara dessa função. A Vanessa atendi a Vanessa, um H eu já falei, eu acho, letra E, um H de novo. Vamos lá para um H de novo, por favor, um H. Vamos lá. Eu acho que um H é esse, né? Eu tô ficando já meio bugado já. Pera aí, vamos ver. Um H. Aqui, ó. É um mouse. Um H tá aqui, ó. Um H é aquele que eu falei pra você ver, coisa e tal. Tá bom, já que o pessoal tá realmente preocupado com um H, eu já dei uma dica, mais ou menos. Então, eu vou tentar fazer uma parecida com um H. Então vamos aqui, um H. Então tá. Não vou fazer um H, vou fazer uma irmã dela. Vou fazer, digamos que não vou pegar, fazer f de x. Vou fazer aqui, ó. Raiz quarta de x à quinta. Tá bom? Bem mais difícil que a sua, hein? Ó. Essa aqui. Então vamos procurar uma folha aqui para fazer essa raiz quarta de x à quinta. Deixa eu só ver o que o exercício quer. Domínio, imagem, e quer saber se ela é bijetora, se ela é subjetora, o que ela é. Tá? Então vamos lá. Então, para já, vamos fazer uma folha nova. Então tá aqui, ó. Aqui. F de x
f de x vai ser então a raiz quarta de x à quinta. Bom, a raiz quarta não permite, tá, que eu coloque nada negativo aqui dentro. Então o domínio da tua função f, né, que eu, no caso a gente está chamando de a. O a, né, são os números reais, tais que o x à quinta é maior ou igual que zero, tá? Mas para o x à quinta ser maior ou igual que zero, não pode aparecer número negativo aqui, porque o expoente é ímpar. Se um negativo aparece aqui, ele continua negativo, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que o x em R, tal que o x é maior ou igual que zero, tá? Porque não pode aparecer cara negativo aqui, porque o menos 1 à quinta é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 5 vezes, né? Vezes menos 1. A cada 2 vira 1. E mais sobra esse, ó. Então esse é o domínio da tua função. Então ele é um intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito. Então a tua função aqui, o domínio dela é esse aqui. Agora, o que a raiz faz? A raiz quarta, parecido com a raiz quadrada, ela não joga número negativo aqui não, né? Então o contradomínio já de antemão já é isso aqui, ó. Quer dizer, esses valores aqui são números maiores ou iguais que zero. Então ela quer saber se ela determina o domínio, né? Não, nem precisa do contradomínio não. O contradomínio é o próprio R. Mas tá bom, vai. Qual é a pergunta mesmo? Vou ver aqui, ó. Tá. Quer a imagem, tá? Enquanto domínio e a imagem. O contradomínio é o próprio R. Então tá. Tô em busca da imagem já, então. Tô em busca da imagem. Vamos lá. Eu querendo achar a imagem. Tá? Eu desconfio que essa é a imagem, porque como eu te disse, essa expressão cospe um número não negativo, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo, né, arrumar dado um número aqui, se eu consigo arrumar alguém que chega nele. Então eu vou pegar aqui, ó, seja y em b. Então o que eu sei do y? Que ele é maior ou igual que zero, tá? Eu estou querendo inverter esse processo aqui, né? Então eu vou experimentar, eu vou até trocar de cor, né? Vou botar o meu azul que eu mais gosto, é esse aqui. Vou até trocar de cor, eu vou experimentar, ver se eu dou sorte e se faz sentido essa inversão aqui, ó. O que faz? Eleva a quinta e extrai a raiz quarta. Então eu vou tentar extrair a raiz quinta, do y e elevar ele à quarta, tá? Então o que faz? Eleva a quinta, então para desfazer eu tiro a raiz quinta, e o que sobrou eu tiro a raiz quarta, então eu elevo a quarta. Então isso aqui é um chute, vamos ver se vai dar certo? Então veja bem. Então vamos lá. Então a f de x vai ser pegar este número aqui, raiz quinta de y elevado à quarta, tá? Olha aqui, ó, tem que então tá errado, professor. Tá errado. Esse 4 aqui, ó, por fora não vai dar certo, porque aí o que eu vou fazer aqui? Quando eu vou elevar isso aqui à quinta, o que a função f faz? Eleva isso aqui à quinta, ó, não vai matar com esse. Não tá certo, professor. Tá, não tá certo, mas também não tá tão errado. Esquece isso aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Então vamos pegar a raiz quinta do y à quarta. Pode ser? Então agora melhorou?
Agora acho que talvez tenha melhorado. Vamos ver. Agora, então, o que a f faz? Pega este número, que no caso é raiz quinta de y à quarta, eleva a quinta, né? E tira a raiz quarta. Então tá bom. Se eu elevar esse camarada à quinta, ó, o y à quarta na raiz à quinta fica o próprio y à quarta. Então ficou y à quarta. Ah, mas o y à quarta na raiz quarta é o próprio y. Ok, então de fato esse x aqui, esse aqui, né, ele chega no meu y, qualquer que seja o y positivo. Agora só um detalhe. Essa expressão produz de fato um número? Sim, porque olha, se o número for positivo, ele tem a raiz, a quarta é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, eu posso tirar a raiz quinta dele, né? Meu problema seria se por alguma razão eu produzisse um número negativo aqui dentro. Aí eu ia ter problema. Mas não tem, porque o número é positivo, não negativo, para ser mais preciso. O número é positivo. Eu levo a quarta, ele continua com essa propriedade de ser não negativo. E eu posso tirar a raiz quinta dele. Porque a raiz quinta ela só vai reclamar se aparecer um número negativo aqui dentro. Então, ok. Né? Para qualquer y aqui, existe um x aonde? Aqui no A. Ah, é no A? É, no A. Por quê? Porque o y é no A, sim. Né? Porque o só não vai poder ser negativo, tá? É no A. Porque ele é maior ou igual que zero. Então ele a quarta é maior ou igual que zero e a raiz quinta é maior ou igual que zero. Ok, perfeito. Então, dado um y não negativo, existe um x no domínio que chega nele. Então isso quer dizer então que a imagem de f é igual a esse b, tá? Mas por que, professor? Será que não tem mais ninguém? Olha, veja bem, a raiz não deixa colocar mais. A raiz não permite que eu aumente esse conjunto, tá? A raiz não permite que eu aumente esse conjunto, ok? Então, como ela não permite que eu faça isso, né? Essa é a maior imagem possível que essa função pode ter, é esse b. Né? Porque alguém poderia falar assim, Paulo, mas a imagem podia ser de repente um pouco maior que esse b, mas não tem como. Então é exatamente bem. Então eu determinei a imagem, tá? Determinei a imagem. O que pediu para fazer? Domínio, já determinei também. Domínio e imagem, tá? Pergunta, é injetora? Depois é sobrejetora? E depois é bijetora? 3 perguntas. Vamos responder essas perguntas. Eu já sei a resposta dessas perguntas, na verdade, mas a gente pode avaliar aqui, né? Veja bem, para injetividade, né, você pode já pegar e já começar aquela história, né? Você pega aqui, pega x1, x2 e pega f de x1 igual a f de x2. Vai embora e vê se você consegue chegar que o x1 é igual a x2. Você vai conseguir chegar, tá? Que o x1 é igual a x2. Você vai conseguir. E aí, a pergunta, é sobrejetora? Né? Injetora ela vai ser, tá? Injetora ela é. Ela é sobre? Ah, mas aqui, peraí. Injetora ela é. Cadê? Deixa eu ver uma coisa aqui. F de A em R, ó. Aqui, ó. Veja bem, F de A em R. Faz isso comigo não. Aqui, ó. F de A em R. Aqui, ó. F de A em R. Tá? É injetora? Vai ser. Vai por mim, vai ser. Tá? Aquela conta lá que eu falei. É sobre? Não. Porque o contradomínio é R e a imagem é esse B aqui, ó. Então a resposta é não, não é sobrejetora. É bijetora? Não, porque ela não é sobrejetora. Para ser bijetora tem que ser injetora e sobre. Ela é injetora, mas ela não é sobre. Tá?
Não é sobre. Não é sobre por causa que a imagem não é todo R. Tá? E é por isso que ela não é subjetora e nem bijetora. Para ser bijetora, a resposta tem que ser sim para essas duas perguntas. Tá? Ela é injetora, mas ela não é subjetora, por causa que aqui é a imagem e o contradomínio é R. Tá? Então tá feito aí esse meu exemplo doido aí. Tá? Doido não, é bem parecido com aquela que o pessoal estava pedindo. Deixa eu dar um pulo lá, saber como é que tá. Guilherme Leonel pediu 1H, foi o que eu acabei de fazer. 9I, por favor. Eu acho que 9I vai ser a última então, né? Vamos dar uma olhada lá no 9I. 9I, por favor. 9I. Eita, Guilherme. Não. 9I, por favor, é a função exponencial. Essa é outra, é tipo cosseno, seno, tá? Você tem que saber alguma coisa da função exponencial, tá? Então aqui eu vou botar aí alguma coisa que eu sei dela, né? I, f de x é e elevado a x. E elevado a x, vou fazer aqui nesse canto aqui, ó. É um gráfico que é mais ou menos assim, ó. Então no zero ele vale 1, né? E aí ele, deixa eu fazer de verde escuro. Ele, a partir daqui, ele começa a crescer muito grande, que é um crescimento exponencial, vai embora, e aqui ele começa a ir devagarzinho, diminuir. Ele nunca chega no zero, tá? Né? Vai só beirando aqui, e aqui ele começa a crescer muito rápido. Esse é o famoso crescimento exponencial, tá? Então o que é? Que é aqui, ó, defina os maiores subconjuntos A e B, tais que f de A e B seja bijetora, e nesse caso defina a sua inversa. Então essa aqui é uma função clássica do ensino médio, né? Então você tem que meio que conhecer ela. Então os maiores A e B, para que essa função seja bijetora, bom, o A, né, o domínio, ela não tem nenhuma restrição. De qualquer número que eu colocar aqui está valendo para fazer o E elevado a x. Então o A é o próprio R. Tá? O lance é que, veja bem, o contradomínio dessa função é todo R. Tá? Mas a imagem não pode ser todo R. A imagem só pode ser de 0 para frente. Então o B vai ter que ser isso aqui. 0 para frente. De novo eu estou usando o gráfico, né, para ver. E aí o que está acontecendo aqui? De forma gráfica, veja bem, ó, ela é injetora, tá, ó. Tá? Só vai cortar em um ponto. Né? E qual seria a sua inversa? Né? A sua inversa é também, lá do ensino médio, a função chamada logaritmo natural. Tá? Logaritmo natural, essa é a função inversa. Por que isso, né? Porque a definição do logaritmo no ensino médio é essa aqui, ó, o logaritmo natural, né? O ln. Esse aqui é o mesmo que o log na base e de x, tá? A definição disso é o seguinte, log de y na base e. E no ensino médio, o logaritmo, ele é definido da seguinte forma: logaritmo de um troço na base, né? Logaritmo disso nessa base igual a isso, sem somente c e a base, né? A base elevado aqui ao y. Ele é definido como sendo o logaritmo no ensino médio é definido como sendo a inversa da exponencial. Então está feito aqui, ó, define os maiores subconjuntos A e B, tais que f de A igual a B, seja bijetora. Então aqui o domínio é tudo, a imagem são os positivos, né? E nesse caso defina a sua inversa. A inversa é essa aqui mesmo, tá? Não tem muito o que fazer, tá bom?
Deixa eu dar um check ali no... Que isso, Denis? Ah, então não é uma derivada. Você tá doido, cara? Você tá me chamando de sem noção? Largou a derivada aí. Não, gente, derivada só em cálculo 1. E olha, depois de muito limite. Chamou a dx, cara. Não, derivada vai aparecer. Aliás, a exponencial é a função mais maneira de derivar que tem, né? Mas quando chegar a época de derivar, por enquanto é só função. A gente está chegando no fim. Eu vou cortar a gravação, fechar, mandar a vinheta e volto com vocês no ao vivo. Se tiver ainda alguma coisinha a gente faz, tá? Vou só fechar a gravação aqui, dar uma boa noite aí pros YouTubers. Sabe que eu desconfio que o pessoal usa as minhas aulas para quando tá com insônia, querer dormir. Essa é a minha, que eu acho que rola. Gente, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.